pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a como montar a sua confraria de vinhos, né? Então, para começar, fica esperto, a gente vai fazer o passo a passo de tudo que você precisa para conseguir montar a sua confraria, né? Não precisa ser um profissional para começar, não precisa, mas você vai ver que é muito mais fácil do que parece. As pessoas já começam a imaginar que vai ser difícil, que precisa disso ou daquilo, e não precisa de nada, na verdade, precisa de organização. Então, a gente vai começar aqui com o nosso treinamento de confrarias, né? Como montar a sua confraria, e vamos passar por todos os passos da montagem da sua confraria. Então, antes de começar, antes de qualquer coisa, né, o que significa confraria? Confraria significa irmandade, comunidade, sociedade, congregação, ou seja, um conjunto de pessoas do mesmo ofício, da mesma categoria e que vivem de um mesmo modo. Ou um conjunto de pessoas com interesse comum, que tem muito mais a ver com o nosso significado aqui, né? Que é tipo a relação de networking dessas pessoas aí, que é o objetivo da nossa confraria. Então, quando a gente fala de confraria de vinho, a gente pode dizer que é uma sociedade, uma irmandade, onde os membros trocam informação e se reúnem para degustar bebida. Muito importante. O objetivo da confraria de vinho, o objetivo principal da confraria de vinho é você realmente aprender sobre vinho, juntar essas pessoas que têm esse objetivo, que têm essa paixão aí comum pelo vinho, né, que querem aprender juntos. Então é muito importante lembrar que a confraria, às vezes, ela não é aquela coisa dura, né? É um negócio onde as pessoas vão estar ali para se divertir, para o contrário, descontrair. Então, por isso que não precisa ter aquele conhecimento técnico para organizar uma confraria. Então, a ideia é exatamente aprender sobre vinho, se divertir, degustar vinhos diferentes, diminuir o custo médio do vinho. Isso quer dizer o quê? Que aquele grupo de amigos junto, se fosse comprar a garrafa de vinho sozinho, não compraria uma garrafa talvez daquele determinado valor. Mas na confraria, você compra várias garrafas caras, mais caras do que você não compraria talvez sozinho, e dividido entre aquele grupo de amigos, aquele valor vai ficar super acessível e todo mundo vai conseguir degustar um vinho mais caro que não degustaria sozinho. Além disso, você vai fazer amigos, ou até estreitar relacionamentos, se conectar e de forma indireta você vai acabar vendendo. Então, as pessoas passam a degustar os vinhos do seu catálogo. Então você, como embaixador, a hora que você cria a confraria e você coloca os vinhos do catálogo, aquelas pessoas passam a degustar aquele vinho, elas aprendem com você e elas acabam comprando, consequentemente, se tornando seu cliente. Então é toda uma construção de um relacionamento. Alguns mitos sobre confraria de vinhos, né? Número 1, é muito difícil de organizar uma confraria. Ou vou gastar muito e, o pior de todos, não vou ganhar nada. Então, assim, eu já vi muitas pessoas achando que, eu não faço confraria porque eu não tenho dinheiro para investir numa confraria. Ou eu não faço confraria porque eu não vou trabalhar de graça. Eu não faço confraria porque eu vou acabar gastando muito. Então, e a parte que é difícil, né? De novo, não é difícil organizar uma confraria, é só uma questão de você se organizar realmente. E de jeito nenhum você tem que perder dinheiro ou investir dinheiro numa confraria. Pelo contrário, essa confraria, os custos da confraria, mais aquele valor que você vai cobrar pelo seu trabalho, tem que ser diluído entre todos os participantes, tá? Nunca você vai poder gastar dinheiro para fazer uma confraria. Se você estiver gastando dinheiro para fazer uma confraria, você não está fazendo da forma correta. A ideia não é essa, de jeito nenhum. Então, por onde eu começo? Primeiros passos. Primeira coisa, a gente vai começar. Juntar amigos, né, que tenham afinidade um com o outro. Então, você pode pegar, de repente, amigos... Primeiro que, claro, eles têm que querer e gostar de vinho em comum, obviamente. Mas os amigos, eles têm que ter uma afinidade ali. O grupo de amigos, é importante ter afinidade um com o outro, né? Você não vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a outra. Mas você pode pôr pessoas que não se conhecem, sem problema. Se você pegar pessoas que se conhecem e começar com essas pessoas, você pode pedir para essas pessoas convidarem outras pessoas. E aí você vai montando o seu grupo, né? É importante que tenha uma ligação esse grupo. Muito importante. Depois tem que criar um nome para a confraria. E esse nome, ele tem que ter a ver com essa galera. Então, alguns exemplos de confraria, no caso, né? Por exemplo, eu tenho uma confraria chamada Confraria das Loucas, que é uma confraria que nasceu lá atrás, em 2018,
começou com um grupo de mães, né, que eram, a gente brinca que todas malucas, nenhuma mãe é normal. E a gente criou essa confraria porque todo mundo curtia vinho e a ideia era realmente se encontrar, se divertir, tomar vinho, falar besteira, dar risada, né? Mas sempre vinculados aí juntos pelo vinho, no caso, né? Outra confraria de segunda, né, de um outro amigo nosso, confraria do Dom, de um cliente meu, confraria Enófilos Independentes, confraria carioca de uma líder nossa que é do Rio de Janeiro e ela montou essa confraria carioca, onde ela reúne os embaixadores do Rio de Janeiro. Então eu tenho uma outra confraria agora que chama Sem Descarte, onde as pessoas são proibidas, de brincadeira, de descartar o vinho, né? Aquela coisa de tomar o vinho e cuspir, não pode, é proibido. Se fizer isso, tá expulso da confraria. Mas enfim, o nome da confraria ele tem que ter a ver com o grupo que você está montando, né? E com qual objetivo a confraria. Uma outra coisa importante também é que algumas confrarias elas são mais sérias e tem um nível de pessoas que são mais conhecedoras ou estão levando aquele estudo do vinho mais sério e outras não. Mas a maioria das confrarias que eu participo, da maioria das confrarias que eu conheço, é um negócio mais leve, é um negócio mais diversão, um negócio mais... Vamos aprender sobre vinho de um jeito legal, né? Essa é a ideia de todas as confrarias que eu participo, assim. Não tem nenhuma confraria que é super ultra, vamos estudar, né? É legal aprender, óbvio, mas sempre tem uma pegada leve, uma coisa divertida, uma coisa gostosa por trás, onde as pessoas ficam esperando o momento da confraria chegar. E depois você tem que criar, o próximo passo é determinar os critérios da confraria, né? Então você tem que criar as regras para os membros da confraria poderem participar. Por exemplo, é uma confraria só de mulheres, é uma confraria de amigos, é uma confraria que é de casal, vai as esposas, não vai? Quem são as pessoas que vão participar dessa confraria? Que nem eu tenho a confraria das loucas que começou com um grupo de mães e só pode entrar quem é mãe, para começar, um critério. Então, outra coisa, a periodicidade, ela vai ser mensal, vai ser quinzenal, vai ser a cada 2 meses, toda terça-feira, a segunda terça-feira do mês, toda a primeira segunda-feira do mês, enfim. É tudo uma questão de combinar aí quais são esses critérios, né? E quais são as regras que fazem sentido. Isso é um negócio que você tem que determinar de acordo com o seu grupo, né? Então, por exemplo, uma regra que eu acho que é importante é que as pessoas paguem o valor da confraria antecipadamente e que se por acaso elas faltarem no dia da confraria, ela perdeu o valor. Ela tem que ter consciência de que ela assumiu um compromisso, tirou uma vaga, né, de alguém da confraria e que se ela não for, não tem como devolver o dinheiro para ela, porque dificilmente você vai conseguir substituir aquela vaga em cima da hora, né? E aí o que acontece? Alguém tem que pagar por isso. Como é que fica? Já foi tudo calculado e aí a pessoa falta e devolve. E como é que fica? Devolve o dinheiro? Não dá. Então assim, é importante combinar tudo certinho para não ter nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de problema depois. Uma coisa importante, as doses sugeridas de uma confraria, né? Então existe uma regra matemática básica aí, que uma garrafa de vinho vai ter 15 doses de 50 ml. Então 750 ml de vinho na garrafa. Dá 15 doses de 50 ml. 50 ml é uma dose pequenininha, né? Mas é uma dose que a gente chama de dose de degustação. Ou seja, se você tomar você consegue degustar o vinho, os 50 ml e saber se você gostou ou não. Não é só um golinho, mas é um pouquinho. É pequeno, é pouquinho. E a gente precisa saber disso, da quantidade de doses que uma garrafa dá, para você poder definir o número de participantes da confraria, né? Isso é muito importante, né? Então, quantos participantes eu vou ter e quantas garrafas eu vou colocar de cada vinho. Eu acho que um número muito bom de confrades na confraria é 10 a 12 pessoas. Lembra que você também está nessa conta, você também vai degustar junto, mas você não vai entrar na divisão, né? Só que você tem que computar que você é uma pessoa que bebe, você é um dos confrades. Você não vai entrar na conta para pagar, mas você vai entrar na conta da garrafa de vinho. Então lembra de contar você mesmo. Mas um número bom é 10 a 12, né? Então, se a gente tiver 12 pessoas, imagina que você vai ter... cada um vai tomar uma dose daquele determinado rótulo, e aí depois sobram 3 doses. Então, se alguém quiser tomar, repetir, até dá, né? 3 pessoas poderiam repetir aí. Tem que tomar muito cuidado na hora de servir o vinho, para não passar. Eu já vi pessoas se empolgarem na hora de servir, passar dos 50 ml, quando chega nos últimos confrades, cadê? Não tem vinho. Então, tem que tomar bastante cuidado. E aí, você tem que levar em consideração. Bom, se eu for ter 10 a 12 pessoas e eu vou colocar, então, uma garrafa
de cada rótulo determinado, ou de repente eu vou colocar 2, mas você pode também fazer assim, dos 6 vinhos sugeridos eu vou colocar os 2 primeiros eu vou pôr 2 garrafas e dos outros 3 ou 4 eu vou pôr uma garrafa só. É muito importante só você definir a quantidade. Outra coisa importante também é que você precisa saber o seguinte, você conhece seu grupo melhor do que ninguém. É uma galera que bebe mais, é uma galera que bebe menos, é uma galera que vai só degustar, quer tomar mais vinho no final, né? Uma ideia que eu dou faz a degustação dos vinhos da confraria, tipo 5 a 6 rótulos, acho que 5 a 6 rótulos é uma quantidade legal. E depois tem alguns vinhos para tomar no jantar, por exemplo, depois. Não precisa, as pessoas acham que tem que harmonizar, não necessariamente precisa harmonizar a comida da confraria com os vinhos que vão ser servidos, né? Bom, depois de tudo isso você vai criar seu grupo. Então, o que eu sempre recomendo? Se você vai ter uma confraria com 12 pessoas, lembrando que depois de 12 você vai ter que passar para 20 pessoas ou 24 pessoas, né? 10 a 12, 20 ou 24 pessoas. Por que isso? Por causa da quantidade de vinho na garrafa. Você não pode ter se você tiver uma confraria com 18 pessoas ou com 15 pessoas, o que vai acontecer? Você não vai ter a dose para todo mundo. 15 você vai ter a dose exata, mas assim, não é legal. Então assim, vai acontecer que você não vai ter o vinho, a quantidade de vinho para todo mundo. E se você pegar 2 garrafas, começa a ficar caro e sobra vinho, fica vinho demais. Então uma garrafa não dá e 2 garrafas fica muito. Então o ideal é você contar certinho, 12 pessoas, é um número bom, e depois passar para 20 ou até 24 pessoas. Que é vamos dizer assim, que é o segundo nível, vai. O segundo nível você passaria a ter 2 garrafas de cada vinho para poder atender todo mundo. Então, primeira coisa, cria um grupo no WhatsApp. Vamos supor que você vai criar a confraria para 12 pessoas. Cria seu grupo no WhatsApp, né? E coloca mais gente no grupo do que... é necessário. Tipo assim, eu não vou fazer um grupo com 12, eu vou fazer um grupo com 20, eu vou fazer um grupo com 25, um grupo com 30. Por quê? Porque quando você fechar a data da sua confraria, não é todo mundo que tá naquele grupo que vai conseguir ir naquela data, não é todo mundo que vai poder naquela data, não é todo mundo que vai querer aquela data. Então assim, já vem com o negócio determinado, data tal, vai ser assim, toda terça-feira, ou toda primeira terça-feira do mês, a próxima é tal data, e eu tenho 12 vagas. E as pessoas começam a colocar o nome naquelas 12 vagas e preencher as 12 vagas, né? Muita gente às vezes não vai poder, então vai ficar certo, 25, 30 pessoas num grupo para uma confraria de 12, 14 pessoas, tá excelente, né? Outra coisa importante, uma dica parece boba, mas é importante. Coloque pessoas que tenham um poder aquisitivo parecido, né? E que tenham o desejo de degustar os vinhos melhores, para você não ficar numa coisa assim de, de repente você chega com vinhos mais caros para degustar e alguém fala, não, mas eu não quero gastar tudo isso. Então é legal que as pessoas tenham mais ou menos um poder aquisitivo parecido, para não ter problema na hora de escolher os vinhos. Então, você vai para uma categoria de vinhos mais caros, você vai para uma categoria de vinhos mais baratos, qual categoria? Isso é importante. E aí depois você vai definir a data e o local. Eu sempre recomendo que você comece a organizar sua confraria pelo menos 2 a 3 semanas antes da data. E aí o que a gente sugere de lugar? Você pode, de repente, organizar a confraria na casa de um confrade. Só que isso acaba sendo uma coisa um pouco ruim. Por quê? Se você vai na casa do confrade, você vai ter que usar a louça dele, taças dele, aí quebra. É chato, assim, tem que ter mais intimidade. Se for um grupo menor, se tiver mais intimidade, pode até fazer. Mas acaba que tem que tomar esses cuidados, né? E na casa do confrade é importante determinar quem vai cozinhar, né? Então, assim, vamos chamar um chefe para cozinhar? Porque às vezes se você colocar uma pessoa da confraria para cozinhar, pode ser um dos confrades, o dono da casa, tanto faz. Mas assim, tem que ficar muito bem definido, porque às vezes a pessoa não gosta de ter que ficar lá cozinhando enquanto tá todo mundo ali curtindo, né, e esperando ali o momento da confraria. Um jeito muito bom de fazer confraria, que eu gosto, é em restaurante. O que eu faço quando eu faço confraria em restaurante? O que eu sempre recomendo? Escolhe um restaurante, né, e já negocia poder levar os vinhos, porque normalmente os restaurantes não deixam, mas vários deixam. E vários ficam felizes de fazer confrarias, porque traz muita gente para o lugar, para o restaurante, acaba divulgando o restaurante, e às vezes, confrarias acontecem muito em dia de semana, né? Então, às vezes o dia que o restaurante está mais
mais vazio e tal, é ótimo porque ele começa a lotar a agenda dele ali, ter bastante gente frequentando ali para aquela confraria. Mas negocia, taxa de rolha. Tem que ser 0, não pode cobrar rolha. E óbvio, tem que aceitar levar os vinhos de fora, porque você dificilmente vai fazer uma confraria com os vinhos de um restaurante, né? Então, o restaurante tem que aceitar isso, primeira coisa. Segunda coisa, você já pode fechar o menu com o restaurante. Você já pode ter um valor fechado, né? Isso é muito legal. Vários restaurantes fazem isso, já combina antes, fala, eu queria deixar um menu fechado. Um menu fechado significa que você pode ter algumas opções, tipo assim, uma entrada entre 3 opções, um prato principal entre 2 ou 3 opções, né? Outro prato e uma sobremesa, por exemplo, ou então uma carne e os acompanhamentos. Vou pôr café também, beleza. Então, assim, é tudo uma questão de combinar com o restaurante. Fecha o valor, né? Aquele valor já fica determinado, vai ser aquilo, menu fechado para aquele grupo daquela noite, daquela confraria. Funciona super bem. E normalmente o custo acaba saindo bom também para os confrades. E todo mundo acaba gostando. Escolhe um restaurante que seja de fácil acesso para todo mundo, né? E isso daí dá muito certo. E aí não tem que se preocupar com taça. É legal pegar um restaurante. É importante falar disso também para o restaurante que precisa de taça ou precisar gelar os vinhos. Enfim, é legal um lugar que já sirva vinho para poder ter essas coisas meio definidas aí. Se for na casa do confrade, eu acho que é legal fechar um chefe para ir lá e cozinhar pra galera ali e tal, né? Se quer fazer uma confraria com custo mais baixo, também dá. Pode ser na casa do confrade e vocês pegam uma verba e compram uns queijos, uns petiscos. É uma outra forma também, né, de você fazer uma confraria e fica mais barato, né? Então, assim, depende do custo que vocês têm, da verba que vai ter aí pra comida. Aperitivo, queijos, pãezinhos e tal, super funciona, super dá certo. Pode pedir uma pizza, fazer um delivery, tanto faz. Mas são formas de fazer a confraria com um custo menor, né? De todo jeito, vai depender da verba. E você tem que dividir pelo número de pessoas, tirando você da conta da divisão, que você não tem que pagar, porque você está organizando. Bom, a escolha dos vinhos é a parte super importante, né? Como é que você vai escolher os vinhos da sua confraria? Primeira coisa, a sua confraria, ela vai ser temática? Então, por exemplo, vamos fazer uma confraria só de vinhos franceses? Ou vamos fazer uma confraria só de vinhos italianos? Ou vamos pegar vinhos do Novo Mundo? Ou vamos pegar só vinho argentino? Ou vamos pegar vinho, sei lá, do Vale do Rhône, do Vale do Loire? Menos, né, sub-regiões? Ou então, um outro tema, uma vez participei de uma confraria muito legal, que eram Grandes Brancos do Mundo. Cada confraria mudava o tema, essa era Grandes Brancos do Mundo. Fizeram uma seleção muito legal, com vários vinhos brancos incrivelmente bons e tal. Ou por região, Borgonha, Bordeaux, Vale do Rhône, que eu falei, enfim. Provence, né? Os temas, eles podem ser super variados. Ou vinhos com mais de 10 anos, ou pegar uma uva muito bacana, confrarias da mesma uva. Tipo, vamos pegar só Cabernet Sauvignon de regiões diferentes. Então, sei lá, um Cabernet Sauvignon chileno, um Cabernet Sauvignon brasileiro, um argentino, e um francês e sei lá, um australiano. Vocês podem pensar no que vocês quiserem, na verdade. Dá pra pensar em coisas muito variadas. Quando a confraria é de iniciantes, eu acho mais legal fazer uma coisa mais aberta, né? Com menos, sem fechar tanto essa questão aí de região ou prefiro um negócio mais aberto. Por exemplo, quando eu falo mais amplo, eu poderia fazer uma confraria de italianos. É fácil. Tem milhares de regiões na Itália e é super fácil também de você diminuir e falar, vou pegar uma região da Itália, vou pegar sei lá, vou pegar uma região da França, mas vai ficando cada vez mais restrito e normalmente é legal para as pessoas quando elas são um nível mais avançado aí do mundo vinho e tal. Então eu pegaria, para quem é iniciante, eu faria confrarias que tenham temas mais abertos. E quando eu falo mais aberto, não precisa ser necessariamente, por exemplo, tudo da França. Aí eu vou fazer uma confraria França. Não, posso fazer uma confraria de vinhos pro dia a dia, com 2 vinhos mais bacanudos aí. Ou vou pegar os vinhos mais vendidos do meu catálogo, os campeões de venda, ou todos os vinhos premiados, enfim. O seu tema pode ser muito amplo. E quanto mais iniciante, mais legal você pegar um tema amplo mesmo.
E às vezes não tem um tema específico, né? Simplesmente uma seleção que você escolheu para confraria por algum motivo aí, sei lá. E funciona também, não tem problema, né? E o legal é tomar vinho diferente, colocar vinhos que ninguém provou ainda e tal. Eu acho essa a melhor parte, assim. E eu gosto da ideia de provar vinhos mais caros que a pessoa não compraria sozinha. Então, dependendo da verba que você tiver, você pode jogar todos os vinhos mais caros ou pode fazer um balanço. Alguns vinhos mais baratos e outros mais caros. Isso dá muito certo, porque as pessoas realmente começam a entender a diferença de você tomar um vinho mais caro comparado com o outro. Ela fala, nossa, olha que diferença. Você vai, né, seguindo a ordem da confraria. E isso é muito legal. E é assim que você vai conquistando aí seus clientes. Você, como organizador da confraria, lembrando que você é um embaixador sommelier. Mesmo que você não tenha o título de sommelier, eu queria dizer pra vocês que, assim, o título de sommelier, quem é o sommelier, né? Quem fez o curso, passou na prova. Mas assim, sinceramente, hoje, você não precisa ter curso e diploma de sommelier para ser um sommelier. Só o fato de você, se você for uma pessoa que que estudou, que começou a aprender, entende de vinho, né? A gente tem no nosso time uma pessoa que não tem nenhum diploma de sommelier, entende muito de vinho, muito mais que muito sommelier. Então esquece essa coisa, eu preciso ter um diploma para falar que sou sommelier. Teoricamente sim, mas assim, a verdade é que você pode ser um super conhecedor do mundo do vinho e saber muito mais que vários sommeliers aí com diploma e sei lá o quê. O que você tem que fazer é que você precisa saber do que você está falando. Então você tem que estudar os vinhos que você vai falar, né? E se preparar para falar, mas não precisa ter medo, porque assim, as pessoas no geral, elas sabem pouco do mundo do vinho. Então aquilo que você estudou e se preparou para falar, tem gente que faz a ficha técnica dos vinhos e compartilha com a galera e tal, que eu acho super legal. Isso que você fez, você já tá na frente, né? E assim, é muito engraçado porque as pessoas falam, não, mas eu não sei nada, eu não sei. Meu Deus, então vai lá, estuda e aprende. E você não precisa ser o sabe-tudo daquele assunto e tal, mas estuda aquilo. Na confraria, você vai ver as pessoas ficam nervosas. Meu Deus, vou ter que falar, tô nervosa. Não precisa. Porque, primeiro, você não vai falar de todos os vinhos de uma vez. É uma coisa totalmente descontraída. As pessoas estão ali curtindo, aproveitando, estão degustando e você tá ali junto com elas. Então é uma coisa assim que não é uma aula. Você não vai dar uma aula de vinho, mas você vai falar um pouco daqueles vinhos que você escolheu para aquele momento, né? E assim, é isso que você precisa aprender antes. Então, a gente tem alguns casos, até na Soma, de embaixadores que montaram suas confrarias, que também não são sommeliers. O que a gente fez? O líder ajudou com conteúdo. Várias vezes me procuram, eu também ajudo. A gente sempre ajuda o embaixador a montar a sua própria confraria, né? E a gente ajuda, vamos supor, escolhemos juntos vinhos, ajudamos aí a escolher, tá com dificuldade, o líder vai te ajudar. Mas a gente também ajuda você com conteúdo, que tem alguma coisa muito importante que eu tenho que falar desse vinho, porque o que realmente a gente vende, né? A gente vende histórias dentro da garrafa. É isso que o embaixador faz. Então, é um trabalho legal. A confraria é uma coisa descolada, descontraída, despojada, não é uma aula super dura que você vai ficar o tempo inteiro ali maçante, falando dos vinhos. Não, é um momento meio descontraído e as pessoas começam a degustar, elas ouvem, elas querem saber a história daquele vinho, então é um negócio super bacana. Então assim, é importante trocar ideia, né, com seu líder para te ajudar. E depois, na confraria, você pode fazer o formato meio bate-papo também, né? Vai falando do vinho e tal, não sei o quê. E daí as pessoas vão degustando e vocês vão meio trocando ideia, o que vocês acharam e tal. Você conta a historinha do vinho, é mais ou menos uns 3, 4, no máximo 5 minutos por vinho. É pouquinho. E é espaçado. É espaçado, não é uma coisa que acontece tudo rápido, né? Assim, ele degustou um vinho, aí vocês estão comendo, não sei o que, aí o pessoal tá falando, aí pessoal, agora eu vou falar do outro. Isso acontece ao longo de toda a confraria, né? Uma noite inteira, nesse período todo da noite, você vai falando dos vinhos. Então tem que ser uma coisa muito legal. Eu adoro esse exemplo aqui, que vocês vão ver aqui na tela, que é uma da minha confraria das loucas, né? Onde eu fui lá, abri o grupo pra confraria, que tava começando, então mandei o cardápio, a gente fazia num lugar, chamava um chefe,
e ele cozinhava para todo mundo. Pode ser salão de festas, tá, gente? Salão de festas de prédio também é legal. Mas a gente fazia num lugar, chamava o chefe, ele cozinhava. A gente também fez em restaurantes, a gente fez em vários lugares. Então eu lancei lá a data, essa aqui aconteceu no dia 17 de maio, como vocês estão vendo aí na tela. São 12 vagas. Nesse aqui, o valor da comida nessa época era R$120 por pessoa. E ainda faltavam os vinhos, porque eu tava ainda definindo os vinhos. E todo mundo aprovou, né? E começaram por o nome, o número 1, 2, 3, fechou lá as vagas. Aí o que eu fiz? Neste grupo da confraria, eu aproveitei para mandar um vinho que eu queria vender ali para aquela galera. E que eu tinha uma oportunidade de compra coletiva. Então eu falei, eu vou compartilhar aqui um vinho que eu consegui um desconto para 3 garrafas. Então, caso alguém queira pegar as garrafas separadas, né, no caso, divididas entre o grupo, vale muito pelo desconto. Aí falei do vinho, chama Paco e Lola, é um vinho branco da uva Albarinho espanhol, é um vinho evoluído, por ser 2014, mas é maravilhoso, super gastronômico, um vinho elegante, complexo, com uma complexidade de grandes brancos mais velhos. Um vinhaço para impressionar mesmo. São poucos vinhos brancos que aguentam a idade. E aí o preço do vinho, a garrafa custava R$208, mas nessa situação aqui, na compra coletiva, ia sair por R$172. E aí começou, quero 2, quero mais 2. A gente vendeu aqui, eu lembro que eu fechei 26 garrafas. Uma parte nesse grupo e uma parte no meu outro grupo de confraria. Então assim, sensacional. E aqui comprova a oportunidade que eu sempre falo, que um grupo de confraria traz, né, das pessoas virarem seus clientes. Todas as minhas clientes de confraria, todas as minhas amigas de confraria viraram minhas clientes, compram vinho comigo. E isso é muito legal. E aqui tá comprovado, tá aqui, né? Então eu vendi bastante vinho aqui. E eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz a compra no meu nome, todo mundo fez o Pix pra mim. E depois na confraria eu levei os vinhos e entreguei. E quem não foi na confraria teve que buscar na minha casa. Aqui, tá vendo? E aí finalizei aqui a confraria, todo mundo pagou pra mim. Nessa confraria gastamos R$290 entre vinho e comida. Todo mundo depositou pra mim. Saiu até que essa confraria é uma confraria dessa galera que é uma galera high level, eles querem tomar os vinhos mais caros e tal. Até saiu barato, a gente já chegou a gastar até mais. Mas pra vocês terem uma ideia de verba, eu também tenho confraria onde a gente gasta menos, né? Então é o que eu falo, não existe certo e errado, existe exatamente qual que é o tipo de público que você tá atendendo aí, né? Mas assim, um valor bem legal para vinhos muito bons que a gente fez nessa confraria aqui. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma sugestão de como você vai cobrar a sua confraria. Então, vamos lá. Vamos supor que o total de vinhos deu R$1.044. Então, você selecionou lá 6 rótulos. Eu acho que 6 rótulos é uma quantidade boa, né, de rótulos de vinho para você fazer sua confraria. Então, deu R$1.044, 6 rótulos. 6 rótulos diferentes. Adicione suas despesas, tá? Como eu falei no começo, não é para você ter nenhum tipo de despesa. Você tem que cobrar suas despesas. Eu vou gastar com Uber, eu vou gastar com comida. A sua parte, ela tem que estar diluída aqui. Tem que estar. Então, você tem que somar. Então, R$1.044, mas nesse caso aqui, vocês estão vendo aí na tela, estamos colocando R$80. E coloque um cachê. Esse cachê, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento como sommelier você tiver, mais caro você vai poder cobrar. Mas ele tem que variar aí ele pode variar no valor que você quiser, na verdade. Mas eu sempre recomendo entre 100 e R$1.000. Entre 100 e R$1.000 de cachê. Se você for iniciante, coloca de 100 a 200. Então, nesse caso aqui, a gente colocou 200. Então, 1.044 mais 80 mais 200, 1.324, dividido por 12 participantes da confraria, né? Os 12 pagantes, né? Então, vamos supor que a confraria tem 12, mais você 13. Mas, enfim, se você dividir por 12 pagantes, vai dar R$110 por pessoa. Estamos falando de uma confraria de vinhos mais caros, tá? Os vinhos aqui são em torno de 150, 160, mais ou menos aí, o preço dos vinhos. Neste caso, entre 120 e, sei lá, 180, por aí.
Então, assim, aqui a gente não tá colocando a comida, só a sua comida. A gente não colocou. Por quê? Uma forma de você, se você vai fazer em restaurante, uma forma de você fazer é que você pega isso aqui, que são o cachê e os vinhos, divide pelo número de participantes, né? As pessoas pagam isso aqui pra você e no dia elas pagam o restaurante, cada uma paga o seu na hora. Isso é um jeito. Outro jeito é você cobrar adiantado, antecipado, já o valor do restaurante junto com tudo isso aqui, né? Então vamos supor que o restaurante deu R$100, então seria 110 mais 100, 210, as pessoas pagam pra você esses 210 e aí no dia você vai lá e paga o restaurante, né? Então você pode fazer das duas formas. O que é muito importante é que alguma coisa seja pago antes, porque senão a pessoa simplesmente, tá chovendo, não vou. Fui picada por um pernilongo, não vou. Né? E não pode, porque a pessoa se comprometeu e quando ela se compromete, você já comprou os vinhos, já fez a divisão. Se alguém não paga, quem paga é você. Aí sim você vai ter prejuízo. Então não pode de jeito nenhum a pessoa simplesmente achar que pode desistir na hora e que não vai ter custo. Não dá. Se a pessoa desistir na hora e conseguir por outro no lugar, beleza, até tem sentido. Mas desistir na hora, né? Aconteceu um problema, não tem, a culpa não é sua, não tem o que fazer. Aconteceu, mas você fez tudo que tinha que ter sido feito. Você comprou os vinhos, você organizou, você fechou, você assumiu um compromisso. Se alguém não paga, quem paga é você. Então é muito complicado. Bom, isso aqui é muito legal. Vantagens de criar sua confraria. Porque as pessoas ficam pensando que só vão perder, mas não. Ao contrário, elas só vão ganhar. Você quer trabalhar com o mundo do vinho? Imagina se você cobra seus R$500 de cachê e você faz 4 confrarias no mês. 4. São R$2.000 só de cachê. Né? Você trabalhou 4 noites. Claro que tem a parte de organização da confraria e tal, mas não é tão difícil assim. Né? Como vocês acabaram de ver, é bem fácil na verdade. É muito mais simples do que parece. Então só aí já tem R$2.000. Você que quer viver da sua paixão aí pelo mundo do vinho, é um caminho sensacional. Tô falando de 4 noites. Você pode trabalhar mais se você quiser, você pode cobrar mais caro se você quiser. Enfim, tem gente ganhando muito dinheiro fazendo isso. Então, assim, quais são as vantagens? Ganhar novos clientes, degustar novos vinhos e aprender. Não tem nenhum jeito melhor de você aprender do que você ensinar. Então, a hora que você vai lá estudar para falar dos vinhos, a hora que você senta ali e começa a falar dos vinhos com aquela galera da confraria, você está aprendendo. E a oportunidade de você também degustar rótulos que às vezes você ainda não tinha degustado. É uma coisa muito legal. Começar a ganhar dinheiro trabalhando com o que ama, que é o que eu acabei de falar. Vender mais vinho nos seus grupos de confraria. Conhecer novas pessoas que amam o mundo do vinho. Então, só aí já são 5 vantagens que já vale total a pena. Então, realmente é muito legal. E é isso aí. Então, agora, né, qual que é o desafio que eu tenho pra você? Criar a sua própria confraria. Pelo menos a sua primeira confraria. Se você já tem uma, cria a sua segunda. Se você já tem 2, cria a sua terceira. Mas assim, cria a sua confraria. Começa agora, aplicando tudo isso que você aprendeu aqui, né? E se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de ajuda, fale com o seu líder, que ele vai, com certeza, te ajudar e que vai ser um sucesso. Então é isso que eu desejo pra vocês, gente. Sucesso! Comece agora, não demora. Comece agora a criar sua confraria. Obrigada, gente. Beijo.